Eu costumo dizer que nós já estivemos, né? O culto, ele não começa agora na palavra, o culto começa no nosso lar, ele começa desde o momento que Deus coloca essa vontade no coração de estarmos na casa dele. Então, a partir do momento que nós saímos das nossas casas, estamos nos arrumando, colocando aquela roupa mais bonita, mais confortável, mais bela, para vir engrandecer o Senhor, o culto já começou, né? E a partir do momento que nós colocamos os nossos pés na casa dele, o nosso culto já está pleno, nós já estamos rendendo a ele culto de uma forma plena, mas nós cantamos, louvamos ao Senhor, dizimamos, ofertamos, oramos, isso tudo é culto, isso tudo faz parte do culto. E agora nós vamos para a palavra falada, aquilo que nos diz respeito à palavra de Deus, aquilo que está descrita nessas palavras maravilhosas que o Senhor nos deixou na Bíblia Sagrada, essas palavras que fazem total sentido para aqueles que conseguem reconhecer e reconhecem a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Para você que está aí do outro lado das câmeras, você que chegou agora, seja muito bem-vindo também. Nós estamos começando a pregação, a exposição da palavra, e é muito bom conversar com vocês sobre essa palavra, e vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite, através da palavra. Eu preciso começar te dizendo o seguinte: se você olhar para o seu lado, para um lado e do outro, para frente ou para trás, você vai ver que estamos aqui em comunidade. Pode ser que você olhe para um lado, tenha um pouco mais novo, olhe para o outro, tenha um pouco mais experiente, olhe para frente, tenha um senhor, olhe para trás, tenha uma senhora, mas todos nós temos e estamos vivendo nessa comunidade aqui agora, ainda que ela vá se desfazer daqui um pouco, porque cada um vamos para os nossos lares. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, que o ser humano, ele foi criado para viver em interação. O ser humano foi criado para ter convívio com o outro. Eu acho que dos seres viventes, nós somos aqueles que conseguimos refletir isso de uma forma melhor, porque desde o ventre da nossa mãe nós já somos amados, não é verdade? Em via de regra somos amados, ainda que existam algumas exceções, nós somos amados, né? Chegou ali o Heitor, chegou ali o Vicente, eu ia falar Valentim, Heitor e Vicente, chegaram ali os gêmeos, estavam na barriga da mamãe, agora já estão aqui fora. Outros que estavam na barriga, outros Heitores, outros Estevãos, já estão aqui brincando, outros Pedros, outros Davis. O ser humano precisa dessa interação. Haja vista que lá no Jardim do Éden, Deus falou, Deus criou todas as coisas, e quando chega na criação do homem, ele cria o homem e vê que não é bom que o homem esteja só, não é verdade? E ele lhe faz uma ajudadora. Preste atenção, Deus não faz algo, não faz a mulher para que a mulher seja a criada do homem, né? Seja a empregada do homem, não, é a adjuntora, a ajudadora, aquela que vai estar ao lado, compartilhando todas as coisas, para que o homem consiga, de uma certa forma, e muito claramente de todas as formas, conseguir caminhar na terra. E eu não vou nem entrar aqui nessa discussão de diferença de homem ou mulher, porque, homens, nós vamos perder de lavada feio, pior que aquele 7-1, então, vamos deixar empatado, tá bom? Vamos pegar aquela porcentagem aí das pesquisas, 2 para cima, 2 para baixo, então a gente está igualzinho. Mas vocês, mulheres, de parabéns, como sempre, e a gente precisa correr atrás, não tem jeito. Vocês conseguem estar na cozinha, falar ao celular, escutar música, brigar com os filhos no quarto, porque eles estão fazendo bagunça, brigar conosco que deixamos a toalha lá pendurada e caiu, e não queimam a comida, não deixam de colocar açúcar no suco. É tremendo isso, é maravilhoso. Enquanto nós, homens, vamos colocar o suco e deixamos derramar, porque a gente só consegue fazer uma coisa de cada vez. Eu, pelo menos, sou assim. Então, nós somos assim, mas o homem ele foi criado para viver em interação. O homem foi criado para viver em intimidade. Não sei quantos aqui tiveram família grande. Obrigado, André. Estamos pela rádio agora. Um grande abraço novamente ao pastor Orsino, a todos que estão nos ouvindo pela rádio Betel. Sejam muito bem-vindos. Eu não sei quantos aqui foram criados em famílias grandes, né? Em família grande tem aquela coisa de se reunir todo mundo, né? No domingo, para poder almoçar, e aquele monte de primos, né? Tem famílias que são assim, a minha foi assim. E nós vivemos nesse conjunto, mas nós saímos desse conjunto, porque nós vamos estudar,
vamos trabalhar, nós crescemos, mas aí as interações começam a ser de outros lugares, de outras formas. E casamos, e vamos ter os nossos filhos, e vamos ter a nossa própria família, e as interações são de outras formas, mas de uma forma geral, o homem se intera a todo momento. A todo momento nós temos interações, a todo momento nós estamos nos envolvendo com as outras pessoas, o tempo todo nós estamos conversando, falando, ouvindo, dialogando, interações, e essas interações, elas nos trazem muitas coisas boas e muitas vezes nos trazem muitas coisas ruins. A mensagem de hoje e o tema da mensagem é o seguinte. Pode colocar para mim, por favor? Vamos ver se aparece ali. Qual o tema, por favor? Vai aparecer ali, relacionamentos perigosos. Relacionamentos perigosos. Falaremos hoje sobre relacionamentos. Nos relacionamos o tempo todo. Estamos nos relacionando aqui agora. Estamos inteirando aqui agora. Tivemos interação desde o momento que nós pisamos aqui, desde o momento que nós entramos lá pelo portão. Estamos nos inteirando o tempo todo. O tempo todo estamos nos relacionando. E ainda que existem muitas relações nas nossas vidas, e cada um vem de uma cultura diferente, recebe influências diferentes, ainda que nos relacionemos todos os dias da nossa vida, com muitos caminhos a seguir, eu preciso te dizer que só existem, na verdade, 2 tipos de relacionamentos. E eu vou explicar para você. Existe o relacionamento físico e o relacionamento espiritual. E existem os desdobramentos desses relacionamentos, respectivamente, dentro de cada um. Existem 2 grupos, o relacionamento físico e o relacionamento espiritual. E dentro desses grupos, existem essas interações com várias ramificações. E é muito provável, e é muito visto a olhos nus, que muitas pessoas estão, infelizmente, se relacionando errado. E você pode me perguntar, mas Clóvis, se relacionando errado de que forma? Só com pessoas? Não. É preciso entender que nós não somos uma coisa só. O ser humano, ele é um ser muito complexo. Ele não é complexo só na sua constituição fisiológica, na sua constituição cerebral, mental, mas ele é muito complexo também nos seus relacionamentos. E relacionamento, nós não somos feitos só desses relacionamentos físicos, cara a cara, face a face, mas nós somos muito complexos também com coisas, porque nós nos relacionamos com coisas, nós nos relacionamos com objetos, nós não nos relacionamos só com seres humanos. A nossa vida é uma relação tão grande, é uma interação tão grande, que nós nos relacionamos com tudo que há no mundo, mas dentro desses relacionamentos, tudo se resume a 2 caminhos. O relacionamento físico e o relacionamento espiritual. E a palavra de Deus, ela é muito clara com relação a isso. A palavra de Deus, ela é muito clara com a respeito a esses relacionamentos e a como nos relacionamos com isso. É muito interessante dizer que nós vivemos num mundo, e esse mundo, a palavra denuncia que jaz no maligno. Ele morre no maligno, porque o inimigo veio, o diabo veio senão a matar, roubar e a destruir. E Jesus decreta, Jesus afirma isso, que o mundo jaz no maligno, que o mundo morre no maligno. A palavra chega a dizer que o salário do pecado, glória a Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida em Cristo. São 2 interações totalmente diferentes, são 2 interações antagônicas, são 2 interações que não sentam na mesma mesa, não conversam a mesma conversa, são 2 interações totalmente em mãos opostas, enquanto uma traz morte, a outra traz vida, e é sobre morte e sobre vida que a nossa vida vive. Outro dia eu preguei uma mensagem que diz vida de verdade. Nós não vivemos uma vida de mentira. Eu costumo dizer que muitas vezes quando a faca passa na carne ela dói, e dói mesmo, porque não é uma vida de brincadeira.
É uma vida que precisa ser vivida todos os dias. E muitas vezes nós não aguentamos, muitas vezes nós sucumbimos porque não temos um porto seguro. Ou muitas vezes o nosso porto seguro afunda porque não tem outro porto seguro. E isso advém dessas relações que nós temos todos os dias. Isso advém dessas relações de vida e morte que nós temos todos os dias. A palavra de Deus ela é muito clara. E a palavra de Deus ela é muito linda quando ela nos ensina o caminho a seguir. E é muito interessante, eu queria ter tempo para conversar com você sobre livre-arbítrio, ainda que não seja esse o tema, porque eu tenho algumas objeções quanto a esse livre-arbítrio, que é tanto falado, que é cantado em verso e em prosa, e isso me leva a um outro questionamento sobre essa questão de meu corpo, minhas regras. Não vamos entrar nesse assunto. A palavra de hoje não é sobre isso, mas eu queria ter tempo para debater com você sobre essas coisas, porque eu entendo que vivemos num mundo e mesmo que não queremos, esse mundo nos influencia. E quando eu digo mundo, eu digo esse sistema mundano que se cria, esse sistema mundano que foi criado, que jaz no maligno, ele morre no maligno, o maligno governa. A palavra de Deus denuncia isso, e nós não podemos deixar que isso entre por um ouvido e saia pelo outro, porque eu começo a raciocinar, se o inimigo manda no mundo, se ele governa o mundo, se o mundo jaz no maligno, e eu vivo no mundo, eu preciso abrir os meus olhos e os meus ouvidos para tentar entender o que está por trás disso. Quais as coisas que tentam reger a minha vida? Quais as coisas que tentam manipular a minha vida? E a palavra, ela denuncia isso, clara e fortemente. Nós vamos ao texto e olha o que João diz em 1 João 2, versículos 15 e 16. A palavra é muito contundente. E eu costumo dizer que, primeiramente, a palavra de Deus é entendimento. Depois que você lê a palavra, que você entende a palavra, você precisa de fé para crer na palavra. Mas olha o que a palavra diz. 1 João 2, 15 e 16. Não amem o mundo. Poderia ser ponto, porque nós já entenderíamos que não amem no mundo é não amar tudo que está inserido no mundo. Mas ele vai além. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, e eu prefiro, ao invés de ostentação, a concupiscência da vida, aquilo que a vida deseja exacerbadamente. Mas ali está, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Eu vou fazer 3 blocos, para que nós possamos dirimir isso muito rápido. A cobiça da carne. O que a nossa carne deseja? A palavra declara que a nossa carne, ela só deseja aquilo que é contra Deus. Quais são as obras da carne? Impureza, maledicência, ódio, tristeza, angústia, morte. São as obras da carne. É aquilo que a minha carne deseja. A minha carne deseja pecar o tempo todo. A minha carne não deseja fazer o que Deus quer. A minha carne não deseja fazer o que Deus ama. A minha carne não deseja fazer o que Deus mandou, aquilo que Deus quer, não. A minha carne só deseja pecar, pecar, pecar e pecar. A minha carne só deseja o que é mal. A minha carne deseja matar. A carne não é boa. A carne não consegue se inteirar com as coisas que são espirituais porque é carnal. E às vezes, muitas vezes, deixamos de nos santificar para nos carnificarmos. Ao invés de sermos separados, vamos mais para dentro do mundo. Mas diz ainda o seguinte, a cobiça dos olhos. Ué, mas os olhos não estão dentro da carne? Não fazem a mesma parte? Mas o apóstolo disse que não. Ele separou. Então, além de tomarmos cuidado com a nossa carne, precisamos tomar cuidado com os nossos olhos. O que tem visto os nossos olhos? O que os nossos olhos têm contemplado? O que os nossos olhos têm visto e têm trazido de informação para o nosso cérebro? E de que forma que o nosso cérebro tem processado aquilo que os nossos olhos têm visto?
O que o nosso interior tem dito através dos nossos olhos? Será que os nossos olhos transparecem tristeza, angústia? Ou será que os nossos olhos brilham de alegria quando estamos no mundo e vivendo dentro do sistema mundano? Mas vamos além ainda mais um pouquinho. E a ostentação dos bens? Isso é muito complicado, porque muitas vezes quando nós pregamos e quando nós falamos que na pauta de Jesus Cristo nunca esteve a riqueza ou buscar primeiro a riqueza, muitas pessoas entendem que nós estamos pregando uma vida miserável. Meus irmãos, para você que está cultuando conosco do outro lado das câmeras, tira isso da sua mente, tira isso do seu coração, tira isso da sua vida. Ninguém está fazendo apologia à miserabilidade, ninguém está fazendo apologia à pobreza, ninguém está fazendo apologia dizendo que você ser rico, ter dinheiro é um pecado, não, de forma nenhuma. Mas quando a palavra diz que nós precisamos decidir de servir a Deus ou a Mamon, ele está dizendo o seguinte: o Senhor da sua vida é o seu dinheiro, tenha você pouco ou muito, tenha você para doar ou não. Se o dinheiro é senhor da sua vida, você está mal, eu estou mal, por causa dessas interações que nós temos. A palavra é flagrante, não provém do Pai, não provém de Deus, mas do mundo. Então a palavra me diz que todas essas coisas, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e os prazeres da vida, são mundanos. E aí isso me leva a outra dedução. Se nós temos interações, vivemos no mundo e estamos no mundo, então nós participamos muitas vezes das coisas do mundo. E os nossos olhos muitas vezes não conseguem perceber aquilo que está por trás disso tudo. As nossas interações, elas são tremendas todos os dias. Não deixamos de ter interações nenhum momento, não deixamos de nos relacionar nenhum momento, e muitas vezes esses momentos e esses relacionamentos são perigosos. Quantos jovens se relacionam errado? Quantos jovens se relacionam com as drogas? Quantos jovens se relacionam com as bebidas? Quantos jovens se relacionam com a prostituição? Relacionamentos perigosos, relacionamentos que levam à morte, relacionamentos que nada tem a ver com vida. Quantos pais de família estão se relacionando errado, se relacionando com adultério, se relacionando com a pornografia, seja ela adulta, infantil ou de qualquer forma que seja. Quantas mulheres estão se relacionando errado, nos relacionamentos extraconjugais? Quantos de nós nos relacionamos errado, dando valores a coisas e não a pessoas? Quantos de nós nos relacionamos errado, quando deixamos o ódio entrar no nosso coração, o ódio dominar a nossa vida, a ira dominar a nossa vida? Quantos de nós nos relacionamos errado, quando olhamos para o nosso próximo e não temos misericórdia da vida dele? Quantos homens têm se relacionado errado, sendo assassino, sendo idólatras, tendo amores que não convêm? Como diz a própria palavra, mudando o curso, até as mulheres mudando o curso natural ao uso natural daquilo que Deus quer. Relacionamentos perigosos, interações perigosíssimas, que tiram o homem do caminho de Deus, que tiram o homem do caminho a ser trilhado, que tiram o homem do caminho a trilhar, a se trilhar, o caminho que Jesus percorreu, o caminho que Jesus nos traçou e traçou para que andássemos sobre ele. Se quisermos andar sobre as pisadas de Jesus, nós precisamos perceber que essas interações e esses relacionamentos são totalmente perigosos. Mas eu convido a você que está do outro lado da câmera e a todos nós que estamos aqui para percebermos o que vai acontecer agora. E pense você que em tudo que vai acontecer aqui nesse momento é real, porque vivemos uma vida de verdade num mundo que jaz no maligno. E se não andarmos como Jesus Cristo andou, podemos também nos relacionar perigosamente.
Mas a palavra diz ainda: mas Deus, Jeová, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo e nos ressuscitou. Ele é o único que consegue trazer vida. Ele é o único que consegue santificar os nossos relacionamentos. Ele é o único que consegue santificar as nossas interações. Ele é o único que consegue te arrancar do lodo, te tirar do lodo, te tirar do pecado, te tirar do lamaçal e te colocar assentado com os príncipes. Não importa que relações você teve, não importa que relações perigosas você participou, não importa se você andou no adultério, se você foi pego pelas bebidas, se você foi pego pela mentira, não importa onde você andou, Jesus Cristo te levanta e te limpa e te lava e te coloca sentado sobre a rocha, porque estávamos mortos, mas Ele nos vivificou, trouxe vida sobre vida, e hoje nós somos vivos por isso. Não graças aos nossos relacionamentos mundanos, não graças às nossas interações de vida, às nossas interações culturais, mas Deus nos amou e tem nos amado até agora e vai nos amar ainda mais, porque Ele é assim, Ele não muda. Não dorme aquele que guarda Israel, não dorme aquele que guarda a tua vida. Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não pisca. Pelo sopro da sua boca, o maligno será destruído. Querido, não importa por onde andamos, não importa onde estamos, Jesus Cristo nos faz um convite, e esse convite é: venha do jeito que você está. Não tente melhorar, não tente se consertar, não tente ficar bom para vir a Jesus, porque a palavra declara que Ele não veio para os bons, Ele não veio para os sãos, Ele veio para aqueles que estão doentes, aqueles que precisam, e eu preciso dele todos os dias, porque se Ele não estiver na minha vida, as minhas interações e meus relacionamentos podem ser perigosos. Não durmamos, não caiamos no sono, porque o inimigo, o nosso inimigo, o inimigo de Deus, está ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando aquele que se possa tragar. Mas glória a Deus que houve glória a Deus que houve Jesus, que foi digno de abrir o selo, digno de morrer. Ninguém o tomou, Ele se deu, mas pelo seu sangue na cruz do Calvário, eu e você podemos ter vida. Quando Ele entrega o seu Espírito e diz: Pai, eu entrego o meu Espírito, e do alto o véu se rasga de uma vez inteira. Ele está dizendo para você: não é preciso mais sangue de bois, não é preciso mais autoflagelação, não é preciso que ninguém peça por você, porque você tem um acesso a mim agora, aonde só os sacerdotes podiam ir no Santo dos Santos. Eu abro, eu rasgo a minha vida, para que você possa estar comigo todos os dias. Nossas relações perigosas nos levam à morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Porque poderoso é aquele que nos chamou, poderoso é aquele que está aqui neste lugar, poderoso é aquele que tem tudo guardado nas suas mãos, poderoso é aquele que te trouxe aqui para ouvir, escutar, entender, falar, conversar de tudo aquilo que Ele mesmo quer. Pensamos que é a nossa vontade que nos trouxe aqui. Não, querido, não foi a sua vontade para você, meu amigo que está do outro lado da câmera, de abrir essa câmera e ouvir a palavra de Deus, cultuar conosco. É a vontade, é a graça do Senhor, é o amor que Ele tem pela sua vida, que te impulsiona a isso, que te leva a isso, a relações não perigosas, mas a relações amáveis, relações de vida e não de morte. Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que tu passa no dia a dia, meu amigo. Deus sabe o que tu passa no dia a dia, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Deus sabe os seus problemas, as suas angústias, sabe aquilo que você tem tratado todos os dias com Ele no secreto, e Ele quer tratar com você de uma maneira muito íntima, não de uma maneira contemplativa, porque Ele não está longe, mas perto. Diz o Senhor Jesus que se Ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Ele foi, o Espírito Santo veio e está aqui neste lugar. O Espírito Santo se move nesse lugar, o Espírito Santo passeia nesse lugar. É por isso que nós temos a liberdade de clamar: Abba, Pai.
grande é o teu nome, meu Pai, em nome de Jesus. Todos nós que estamos aqui, nós só viemos por um motivo, quer engrandecer o teu nome, quer dizer e comprovar que o Senhor é digno, que o Senhor é poderoso, que todo o poder está nas tuas mãos. Eu te agradeço pela vida dos meus irmãos, eu te agradeço pela vida de todos aqueles que estão cultuando conosco, seja de perto ou seja de longe. Eu te agradeço pela vida das criancinhas, numa idade tão tenra, não sabem o que acontece, mas o Senhor as protege e a tem nos dado a proteger. Mas eu te agradeço também pela vida daqueles que estão mais idosos, que já passaram pela vida, que já viveram muito, que o Senhor dê força. Eu te agradeço pelos jovens, porque já tem vencido o maligno. Pai, muito obrigado pelas nossas vidas, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor é poderoso, e as nossas relações perigosas não vão nos levar à morte, porque nós recorremos ao Senhor, porque diz a tua palavra que o Senhor nos vivificou, e hoje nós somos vivos, e nessa vida nós pregamos esse evangelho que salva, nós pregamos esse evangelho que é a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que acredita, de todo aquele que abre o coração para o Senhor e quer mudança de vida. Meu Pai, eu te agradeço porque numa noite maravilhosa nós temos acesso à tua palavra, porque numa noite maravilhosa, cheia de graça e de verdade, nós podemos compartilhar esse evangelho que salva, que cura, que liberta e que está aberto a todos nós. Muito obrigado por tudo, poderoso é o Senhor, para todos sempre, em nome de Cristo Jesus, amém e amém. Fique à vontade para se entregar durante esse momento e adorar ao Senhor. Ao que está sentado
Amém. Isso. Podemos aplaudir ao Senhor, meus queridos. Aleluia.